Então vamos lá, vou começar então a apresentar você um pouquinho sobre como melhorar a sua vida. Todos nós, em alguma área da nossa vida, a gente precisa melhorar, né? E eu quero trazer para você um pouquinho algumas perspectivas que direcionam o meu trabalho e que fazem muito sentido para mim durante a minha caminhada, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Giane, mas você pode me chamar de G. Eu sou cristã, tenho 32 anos, sou casada, sou mãe da Emily e do Vinícius. Um pouco da minha formação, a minha primeira formação é pedagogia, em seguida eu me formei em psicologia, fiz especialização em neuro, tenho formação em coach, facilitadora de alguns métodos, terapia sistêmica, psicanalista, humanoterapeuta e outras terapias integrativas, tá? Então, tenho bastante conhecimento nessa área de desenvolvimento humano. Já são aí há mais de 10 anos trabalhando e estudando nessa área. Bom, em que eu acredito? Bom, eu acredito na evolução do ser através do amor e da fraternidade, eu acredito na saúde integral, eu acredito na capacidade do homem de se curar, na abundância do universo, e na família como base de transformação. E é isso que eu quero passar para vocês um pouquinho durante a nossa apresentação. A minha missão é auxiliar pessoas na construção de uma vida mais feliz e próspera através do autoconhecimento e do uso de ferramentas que proporcionam a liberação, desbloqueio e reprogramação de traumas, dores e ciclos a nível emocional, energético, espiritual e familiar. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que às vezes essa liberação, esse desbloqueio ou reprogramação é necessário, tá? Tudo começa com como nós chegamos aqui. Eu e você, para estarmos aqui hoje, a gente precisou passar por um processo de gestação, né? E lá no útero da nossa mãe já existem comprovações científicas de tudo que a nossa mãe pensou e sentiu foi direcionado para nós através dessa partezinha aqui, ó, que nos nutria, que é todo o processo onde a gente ficava guardada aqui nesse processo de gestação. Então, quando nós temos um pensamento, no caso a nossa mãe, um pensamento e um sentimento, isso gera uma neuroquímica cerebral. Então, o nosso cérebro, ele tem várias ramificações, uma parte elétrica mesmo, que faz esse processo de comunicação, e essa parte elétrica, dependendo do tipo de comunicação que acontece, desencadeia uma parte química cerebral, né? Então, se eu estou feliz, é desencadeado no meu cérebro uma neuroquímica de hormônios e de neurotransmissores de felicidade. Se eu estou com medo, da mesma forma, existe uma mecânica, uma neuroquímica específica que é liberada no meu cérebro. E qual é a questão? Por como que isso chega até o bebê? Essa neuroquímica ela é despejada na corrente sanguínea e em todos os órgãos do nosso corpo. Então vai para todo o nosso corpo, ela não fica restrita ao cérebro. Por isso é que nós, enquanto bebezinhos, de certa forma, nós nos nutrimos dessa neuroquímica cerebral. Então, aqui eu quero chamar atenção para quem teve por algum motivo, algum tipo de gestação, quando a mãe teve uma gestação de risco, quando a mãe sofreu um trauma na gestação, um problema, às vezes com a própria gestação, foi uma gestação mais delicada, enfim. Todas essas impressões que a mãe sentiu foram impregnadas, programadas dentro de nós. Mesmo que de forma inconsciente, que a gente não lembre disso, elas estão aqui. E isso, ao longo da nossa vida, pode startar em alguns processos, tá? É isso que eu quero explicar para você um pouquinho também mais para frente. Bom, durante a nossa infância e a nossa adolescência, a gente aprende com a nossa família, a gente aprende com os nossos professores, a gente aprende com a sociedade. Então, uma pessoa que mora no Brasil tem costumes, valores e crenças, crença é naquilo que eu acredito, diferente do que uma pessoa do Oriente Médio, por exemplo. Por quê? Porque ela foi criada em locais diferentes, por pessoas que têm costumes diferentes, que têm crenças diferentes. E no que isso vai interferir na minha vida? Vai interferir muito, porque tudo que eu passei durante a infância e adolescência está gravado aqui dentro de mim e vai dizer como eu vou me comportar
quais as facilidades e as dificuldades que eu vou ter na vida. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor para você agora. Então, para que você possa entender o que é crença, eu trouxe uma breve descrição de que crença é uma ideia que se considera verdadeira e é a qual nos se dá todo o crédito. E eu quero contar uma história para você. Essa foto aqui é a foto de um frango assado. E eu quero que você imagine um casal que casou há pouco tempo, tá? Eu vou chamar ela de Ana. A Ana, que é a personagem principal da nossa história, ela casou há 6 meses, mais ou menos. E o marido dela percebeu que todo fim de semana ela tem um costume de fazer frango assado. Só que a Ana, para fazer o frango assado, ela tira a coxa, ela tira as asas, ela tira praticamente tudo do frango. Deixa só o peito, só a parte do meio do frango. O resto ela tira tudo. E ela fez isso uma vez, e fez duas, e fez várias vezes durante esses 6 meses de casados. Até que um dia, o marido dela pergunta para ela: Ana, por que é que você tira toda a parte mais interessante do frango, né? As asas, a coxa, a sobrecoxa, por que que você tira essa parte do frango para assar? E ela responde: porque é assim que se assa um frango. Aí o marido dela fala: não, na minha família a gente assa um frango praticamente inteiro, a gente tira só a parte do pescoço e da cabeça, e o resto a gente assa tudo junto. E a Ana falou: não, na minha família a gente sempre assou o frango dessa forma. E ele pergunta então para ela: mas por que que vocês assavam o frango dessa forma? E ela fala para ele: não sei, é assim que a gente sempre fez e é assim que eu vou continuar fazendo. Até que isso fica com a Ana começa a perguntar para as pessoas, sabe, aquilo fica na cabeça dela, ela começa a perguntar para as amigas do trabalho, para as pessoas que ela conhece, ela pergunta: "Como que você assa frango?" E as pessoas falam: "A gente tira o pescoço e a cabeça, limpa a parte de dentro e assa o frango inteiro." E ela perguntou para uma, para duas, para três pessoas, e ela começou a perceber que todo mundo fazia o frango diferente, do jeito que ela tinha aprendido. E ela então vai perguntar para a mãe dela. E ela fala: "Mãe, por que que a gente assa o frango dessa forma? Por que que a gente não assa o frango inteiro?" E a mãe dela fala assim: "Eu não sei. A minha mãe me ensinou que era assim que se assava frango, e é assim que eu faço, e é assim que eu ensinei vocês." Então a Ana vai perguntar para a avó. A Ana liga para a avó e fala: "Vó, por que é que a senhora ensinou a mamãe a assar o frango, só a parte do meio do frango?" E a avó vai explicar para ela que, na época da avó, eles eram de uma família que tinha uma condição financeira não muito boa, e que a única forma que a avó tinha, só cabia a parte do meio do frango. Ou seja, as partes que se sobressaíam deixavam o frango muito grande e não conseguiam assar, porque a forma era pequena. Então, toda a vida a avó tirou essa parte da sobrecoxa, da coxa, das asas, porque não cabia na forma dela. E por que é que eu estou trazendo essa história para você? Porque as crenças, elas dizem para nós como a gente tem que agir em relação ao mundo, e a gente geralmente não questiona. Essas crenças geralmente são passadas de geração em geração familiar, e a gente só reproduz, sem questionar. Lembre, a avó da Ana assava o frango dessa forma, não é porque ela queria fazer assim ou porque esse era o jeito certo, é porque era a única possibilidade que ela tinha com os recursos que ela tinha naquela época. A mãe da Ana reproduz isso tendo uma realidade diferente. Com certeza a mãe da Ana já tinha uma forma maior, mas nunca parou para pensar por que é que a mãe ensinou ela a fazer dessa forma. Ela reproduz e a Ana também passa a reproduzir. Até que as pessoas começam a questionar isso, né? O marido questiona, e depois ela vai perguntar para as outras pessoas, e ela percebe que não é que aquele era o jeito errado, mas existiam outras formas de fazer o mesmo frango assado, e que ela podia aproveitar outras partes do frango nesse caso. Eu trouxe esse exemplo que parece bobo, só para você refletir um pouquinho o quanto tem crenças que vieram de pessoas lá de longe da sua família ou da sua comunidade que talvez não estejam adequadas à sua realidade. Talvez você esteja reproduzindo coisas que hoje não façam mais sentido para você. E talvez isso esteja te prejudicando em alguma área da sua vida. Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, uma outra coisa que eu falei para você que vai influenciar também, que a gente aprende na infância e na adolescência, são os nossos valores.
que são um conjunto de características de uma determinada pessoa que determinam a forma como ela se comporta e interage com os outros indivíduos e com o meio. Os valores, eles vão estar muito atrelados às nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Valor é aquilo que eu não negocio com ninguém. Então, talvez eu tenha um valor de honestidade, eu tenho um valor de ajudar o próximo, enfim. Isso também vai influenciar em como eu me comporto em relação ao mundo. E uma outra questão que acontece com todos nós, absolutamente com todos nós, durante a infância e a adolescência, são os traumas. Existem níveis de traumas, né? Alguns traumas mais leves, outros mais profundos, mas eu trouxe aqui a definição de trauma para você. É um evento que deixou feridas na memória e no conceito de identidade de uma pessoa. Pessoas traumatizadas frequentemente se sentem desamparadas, oprimidas e paranoicas. Bom, os traumas, eles podem acontecer com o pai e a mãe, com os avós, com os tios, numa situação específica de uma festa da escola, dentro de um contexto, às vezes, de um professor mais rígido. Enfim, tem várias possibilidades. E esse trauma, o que que ele é? Toda vez, na verdade, eu vou passar um vídeo para você primeiro e depois eu vou te explicar melhor sobre o trauma. É um vídeo bem curtinho, de 2 minutos. Ah, não, o vídeo é depois, então eu vou explicar agora. Toda vez que eu tenho um pensamento e eu tenho um sentimento junto com esse pensamento, se esse sentimento é muito forte, como de vergonha, de raiva, um sentimento de tristeza, isso gera uma memória muito forte dentro de mim. E essa memória, dependendo do nível de intensidade, pode ser chamada de um trauma. E esse trauma, ele vai gerar dentro do meu inconsciente, que eu já vou explicar para você qual é o conceito, mecanismos de que ele vai voltar em alguns momentos. Deixa eu explicar para você o que é inconsciente. Bom, o que tudo isso tem a ver? Crença, valor, trauma, nascimento, o que isso tem a ver com a possibilidade de você melhorar de vida? Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem representa um iceberg. Iceberg é uma geleira muito grande. A parte que a gente vê da geleira, que fica para cima da água, é uma parte pequena em relação à quantidade de gelo que fica submerso, percebe? Isso aqui, eu gosto de fazer a correlação com o nosso inconsciente. O que que é o nosso inconsciente? Todas as memórias, desde o seu nascimento até hoje, elas estão aí dentro de você. Praticamente todas. Uma pequena parte delas é descartada. E aonde estão essas memórias? Por que que a gente não acessa elas o tempo todo? Essas memórias, elas são como os nossos álbuns de fotografia. Sabe aqueles álbuns que a gente tira foto, monta os álbuns e guarda dentro de uma gaveta? Essas memórias também estão dentro de gavetas no nosso cérebro, na parte que a gente chama de inconsciente. Até porque a gente não daria conta de viver, de trabalhar, de fazer nada, nem estudar, se todas essas memórias ficassem submergindo o tempo todo. A gente não daria conta, porque é muita informação. Imagine eu, tenho 32 anos de história. Imagine tudo que aconteceu nesses 32 anos da minha vida, o tempo todo pipocando aqui na minha mente. Obviamente seria impossível, né? Viver. Então, a gente tem uma parte chamada inconsciente. Qual é o problema? O problema é que 95% da nossa história é inconsciente. E dentro desse 95% existem padrões de crenças. Lembra que crença é aquilo que eu acredito que é verdade, e na maioria das vezes foi coisas que eu acredito, que eu ouvi na minha família, que eu ouvi na escola e etc. E isso está a nível de inconsciente, mas quem manda aqui é o inconsciente, porque a maior parte das nossas memórias e das nossas emoções e dos nossos traumas. Então tá tudo ali escondidinho. Só que é ele que manda, ele que percebe qual é o sistema que está trabalhando aqui a nível de inconsciente, e esse sistema é que vai trazer as informações para direcionar o nosso comportamento, tá? Você vai explicar, você vai entender um pouquinho melhor agora, porque eu vou passar um videozinho para você.
Esse vídeo é um trecho do vídeo Divertidamente, do vídeo não, do filme Divertidamente. Se você não assistiu, eu sugiro que em algum momento você assista. Ele vai falar muito sobre esse processo de como as emoções acontecem, como a gente cria memórias. Eu quero que você preste atenção, porque ela vai explicar que algumas emoções, elas vão criar memórias, que são aquelas bolinhas de vidro ali que estão aparecendo no canto do vídeo, e as memórias vão ser relacionadas e classificadas de acordo com a emoção: alegria, tristeza, nojo, medo, raiva, tá? Então deixa eu passar o vídeo aqui para você assistir um pouquinho. Foi incrível. Só a Riley e eu pra sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sou a tristeza. Oh, que bom. Eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha, muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não! Cuidado! Esse é o medo. Ele manda bem no quesito segurança. Calma. Ah, passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. Oh, papá, abre a boca. Isso é novo. É perigoso? O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. O que é isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene, física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Peraí, gente. É brócolis! Eu salvei nossas vidas. De nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá, a gente aceita. Depois que você encarar essa... Riley, olha o aviãozinho. O avião. O aviãozinho vai pousar. Aviãozinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, aqui eu queria que você prestasse atenção nesse processo de que cada sentimento que a personagem tem, juntando com a experiência, gera uma memória. E essa memória vai ser classificada ali dentro do cérebro dela, que é a nossa torre de comando, digamos assim, de uma forma específica, de acordo com o nível de intensidade da emoção que ela está sentindo, de acordo com aquilo que ela está pensando. Tudo isso vai sendo, então, colocado de forma junto, né? Ali ele está aparecendo um depois do outro, mas depois tem uma parte do nosso cérebro que vai classificar tudo que está relacionado a nojo, todas as experiências relacionadas à tristeza, tudo relacionado à alegria, e aí vão ser criadas o que a gente chama de rota mental. Quando, por exemplo, se eu tenho trauma de brócolis por qualquer motivo que aconteça, toda vez que eu sentir o cheiro do brócolis, eu já vou me sentir enjoada, eu já vou sentir nojo, pode ser até que eu passe mal, né? Então, como outras coisas da vida. Às vezes eu tive um processo na escola onde eu me senti humilhada, né? E era porque, sei lá, porque eu cortei o cabelo e os meus colegas não gostaram e tiraram sarro de mim. Aquilo teve uma informação de eu cortando o cabelo e as pessoas não aceitando, não gostando, e teve uma emoção de humilhação, por exemplo. Toda vez que eu cortar o cabelo, aquilo vai vir de forma inconsciente. Eu não vou lembrar do que aconteceu, mas eu vou pensar, dentro de mim vai ficar pensando assim: o que as pessoas vão achar? Não sei, toda vez que eu corto o cabelo eu me sinto mal, parece que alguma coisa de ruim vai acontecer. Por quê? Porque aquela informação tá recalcada, que é o que a gente chama quando ela tá guardada, mas inconscientemente eu acesso. Eu só não trago a informação para o consciente, mas eu acesso ela. E aquilo de alguma forma me trava. Por quê? Para o nosso cérebro, tempo e espaço não existem. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho para você e vai ficar mais fácil de você entender isso. Bom,
Nesses mais de 10 anos aí estudando e trabalhando com esse processo de autoconhecimento, eu descobri que existem 3 áreas da nossa vida que a gente vai precisar olhar em algum momento para que a gente consiga, eh, diminuir essa distância entre o eu quero e o que eu consigo, né. Porque eu tenho certeza que você, assim como eu, sempre quis várias coisas, né, sejam elas materiais, sejam, às vezes, conquistas que a gente quer, mas por que que a gente não consegue? Às vezes, a gente quer fazer algo que é tão simples, né, que eu sei o que eu preciso fazer, como eu posso aplicar, e por que que chega na hora e eu não faço? Por que que eu não me comprometo? Por que que chega na hora eu acabo inventando outra coisa para fazer ou tirando o foco daquilo? Porque existem 3 esferas na nossa vida que precisam ser olhadas em algum momento. Então, quando você quer fazer alguma coisa, conquistar alguma coisa, mudar alguma coisa na sua vida, você não consegue, uma ou mais dessas 3 áreas está te bloqueando a fazer isso. Eu vou explicar para você de forma rápida o que cada uma delas representa, tá? A área familiar. Então, eu quero que você imagine que uma família, cada componente é um fio interligado ao outro, formando um tecido. Ó, eu trouxe essa foto aqui para você entender um pouquinho como funciona. Então, cada uma dessas pessoas representa um integrante da sua família. Ocorre que muitas vezes esses fios estão colapsados ou emaranhados. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é um emaranhamento. Tá vendo? Que eu tenho vários, como se fossem nós, como se fossem voltas aqui. O que isso faz? Faz com que a gente não consiga seguir o nosso caminho. A gente não consegue ir para frente, não consegue caminhar sem antes se desvencilhar dessas coisas. Algumas pessoas vão chamar isso de maldições hereditárias, por exemplo, sempre acontece na minha família de quando a pessoa está com muito dinheiro ou está bem financeiramente, acontece um golpe e ela perde tudo. Ou acontece um roubo, né? Ou, enfim, tem várias outras situações que são padrões familiares que se repetem. Esse é um dos exemplos, tá? E uma das possibilidades de trabalhar essas questões familiares é através da terapia familiar sistêmica, né? Ela vai observar o local em que esses fios estão emaranhados e vai ajudar a desfazer esse emaranhamento. Sendo a nossa a família a nossa base para as relações sociais, um problema relacionado a ela será levado para todos os tipos de relações quando temos com o mundo. Com o mundo. Uma questão muito, muito, muito comum de acontecer é eu ter questões familiares não resolvidas e eu trazer isso para minha nova família quando eu caso, por exemplo. Isso, obviamente, não acontece de forma consciente, tá? Vários desses problemas e questões de bloqueio aqui que são bloqueio para eu prosperar financeiramente, para eu conseguir o emprego que eu quero, para eu conseguir me sair bem naquela atividade que eu tenho que fazer, ou até ter sucesso a nível familiar mesmo, vários desses bloqueios vão estar em algumas áreas que eu estou trazendo para você aqui. Às vezes tem uma questão familiar que não permite que você vá para frente, e tudo isso que eu estou trazendo, 99% está a nível de inconsciente. A gente não tem consciência, a gente não para pensar, né? Assim como elas não paravam, lembra da crença do frango? Elas nunca pararam para pensar por que que faziam o frango daquela forma. Elas simplesmente reproduziam. Até que descobriram que não era a única forma e que, na verdade, nem era a melhor forma de fazer. Uma outra área que eu percebi que às vezes impede a gente de prosseguir é essa área que quase não é olhada do energético espiritual. Bom, eu tenho como formação principal a psicologia. E na psicologia tradicional, a gente não olha para o energético e para o espiritual. A gente olha só para bases emocionais e bases de comportamento. E qual foi o problema disso quando eu comecei a atuar na clínica? Eu percebi que tinham pessoas que não avançavam na terapia, que não melhoravam, que chegavam a um nível de desenvolvimento que parava ali e não ia para frente. Eu mesma passei por um processo de depressão pós-parto e depois um processo de transtorno bipolar que foi bem difícil para mim. Eu fazia acompanhamento psicoterápico e medicamentoso, mas aquilo não foi o suficiente. No meu caso, eu precisei olhar para essas questões energéticas e espirituais, e foi isso, para mim, que me ajudou a fazer essa liberação. Lembra que eu disse para você que talvez estejam
pode estar em 3 áreas, né? Quando isso está a nível pessoal, que eu já vou explicar para você um pouquinho, a terapia em si, a psicanálise, ela vai dar conta, porque é uma coisa entre você com você mesmo. É fácil de resolver, digamos assim, com a psicologia. Quando tem questões um pouco mais profundas, e daí a gente fala a nível familiar e energético espiritual, só a terapia convencional e tomar medicação não vai resolver. Aqui, para eu explicar para você um pouquinho mais sobre essa questão energético espiritual, a gente levaria muito tempo. Mas, basicamente, existe uma área hoje que estuda essa parte do energético espiritual chamada física quântica. Se você nunca ouviu falar, eu convido você de verdade a começar a pesquisar sobre a física quântica. A física quântica é uma área da física que descobriu que todos nós somos feitos da mesma matéria, né? Nós somos feitos de átomos, de elétrons, prótons e nêutrons. Eles foram pegando um pedacinho da nossa célula, pegando um pedacinho e foram dividindo isso, dividindo, e chegaram na base, né? Que eles chamam de... qual é a palavra? Eu não lembro exatamente, mas é como se fosse uma energia de Deus, né? Que é o quê? Puro potencial de energia. E eles descobriram que, eu sei que isso é bem difícil de entender, por isso que talvez você precise estudar um pouquinho sobre física quântica, mas que tudo, até as coisas materiais, o vidro, esse computador, tudo que existe é feito da mesma matéria, só está em nível de frequência diferente. Frequência é a vibração, é o quanto isso vibra por segundo. Então, é algo bem complexo de entender. Só que, toda vez que eu tenho uma emoção muito forte, raiva, tristeza, angústia, ou, por exemplo, eu estou num processo depressivo, e eu estou num processo depressivo há muitos anos. Processo depressivo, existe uma coisa chamada escala das frequências, escalas das emoções. Cada emoção tem um nível de frequência. E a depressão, ela tem como principal característica a tristeza e o medo, geralmente. E a tristeza e o medo têm uma escala de frequência baixa. E essa escala de frequência baixa, ela permite que outros seres que estão na mesma vibração acabem sintonizando comigo e eles meio que sugam a minha energia. E isso faz com que eu não tenha condições de sair daquele processo sozinho. Muitas vezes, o processo normal da psicoterapia e da medicação não é o suficiente, como foi no meu caso. Eu entrei num processo de depressão pós-parto e eu não tratei, não cuidei disso, e isso acabou evoluindo para um transtorno bipolar que eu tratei por 2 anos, mais ou menos, e não estava melhorando, só estava piorando. Aí eu me abri para outras possibilidades, fui me desenvolver nessa parte espiritual e descobri que possivelmente eu estava passando por processos que precisavam ser limpos em outras esferas, né? Para você ter uma ideia, o energético é o seguinte: sabe quando você entra num lugar que você não se sente bem? Que você começa a sentir, parece que um peso, ou aquela pessoa que quando ela chega, parece que você não tem nada contra aquela pessoa, mas é aquilo que a gente fala do santo não bate? Todos nós temos esse potencial de medir as energias do local. A gente sente, a gente percebe, né? E energia tem muito a ver com isso, com frequência, enfim. O que mais? Acho que é isso, para ser mais fácil de explicar, mas é um conceito bem complexo, mas esse entendimento aqui foi o que mudou a minha vida. A física quântica vai dizer para a gente que a gente é capaz de alterar a nossa realidade, de mudar tudo à nossa volta através do desenvolvimento energético e espiritual, né? De ganho de consciência sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que nós somos, o que estamos fazendo aqui. Então, se em algum momento você sentir necessidade, eu te convido a estudar um pouquinho, que é bem legal. E estamos chegando no mais importante, que é a nível pessoal. Quero explicar para você aqui com esse esqueminha como funciona essa questão do nível pessoal. Esse E é de experiência, esse P é de pensamento, esse S é de sentimento, C de comportamento e M de meio, tá? Meio é o meio externo, são as pessoas, tá? Isso aqui é o que manda na gente o tempo todo, tempo todo. Quero que você imagine o seguinte: vamos imaginar uma experiência que a gente teve.
Vamos imaginar que quando você tinha, sei lá, 12 anos de idade, você tinha que apresentar um trabalho na escola. Então, eu estou descrevendo a tua experiência, tá? Com 12 anos, você tinha que apresentar um trabalho na escola e você estava meio perdido, não sabia como ia fazer aquele trabalho, fez o trabalho lá do jeito que você achou que era. Na hora de apresentar o trabalho, você foi lá e falou. E vamos supor que o teu professor era um babaca e ele estava no pior momento da vida dele. E ele olha para você e ele te humilha na frente da sala inteira. Ele diz que aquele trabalho está errado, que foi horrível, que você não conseguiu abordar aquilo que ele pediu, que você não entendeu o que ele falou. Ele praticamente te chama de burro nas entrelinhas, na frente de todos os seus colegas de turma. Então, imagina o nível de humilhação. Lembra que quando eu tenho um nível muito alto de sentimento, aquilo vai gerar um trauma, e o trauma vai ser guardado no inconsciente, tá? Quando eu tenho essa experiência, eu tenho pensamentos que eu não percebo, mas os pensamentos são de: meu Deus, como eu sou burro, nossa, eu não consigo fazer nada direito mesmo, eu não levo jeito para falar em público, quando eu me expresso, as pessoas riem de mim, enfim, eu sou chacota na escola a partir de agora. Então, esses são os pensamentos que estão rodando aqui na minha mente, mas eu não estou prestando atenção, eu não percebo, é tudo muito rápido. Eu estou focado no que eu estou sentindo. Estou sentindo vergonha, estou sentindo medo, estou sentindo raiva desse professor, estou sentindo que eu queria abrir algum buraco no chão e me esconder aqui, de tão ruim que tá, às vezes fica carregado o peito, né? Esses sentimentos, eles vão trazer para o físico. Então, às vezes, eu sinto nó na garganta, às vezes eu sinto dor de estômago, dor de cabeça, às vezes eu sinto um aperto no peito. Tudo isso vem em decorrência desse sentimento, né? De humilhação, de vergonha, de medo. Isso vai gerar um comportamento em mim, né? Eu posso ter um comportamento naquela hora em que eu estou sendo exposta, em que eu estou sendo humilhada, de, por exemplo, começar a chorar. Pode ser que eu me sinta tanta vergonha que eu comece a chorar. E esse meu comportamento vai fazer com que o meio, ou seja, meus colegas de classe, que eles deem risada na minha cara. Que eles me chamem de: "Ai, você é uma chorona, ai, você é uma criancinha, ai, não sei o quê". O que que isso vai acontecer? Isso vai ficar guardado dentro de mim. E numa próxima vez que eu precisar apresentar um trabalho, isso tudo aqui que aconteceu está gravado dentro de mim. Só que está a nível de inconsciente, eu nem lembro disso. E isso vai fazer com que eu chegue segura para fazer uma apresentação. Quando eu for fazer uma apresentação, eu vou inconscientemente buscar o registro que eu tenho da última apresentação que eu fiz. E é uma experiência traumática. Os meus pensamentos, quando eu estou produzindo o trabalho, vai ser: putz, eu não vou conseguir. Nossa, as pessoas vão dar risada de mim. Meu Deus, e se eu falar besteira? E se eu falar coisa que não tem nada a ver? E se eu passar vergonha? Eu nem lembro, porque pode ser que esse próximo trabalho que eu apresente vai ser lá, sei lá, com 20 anos. Porque pode ser que por muitos anos eu consegui não precisar apresentar. Eu ia lá, ajudava e falava: não, vocês apresentam, eu ajudo a fazer, mas eu não apresento. Não, não gosto de apresentar, eu não gosto, não gosto. E eu fui esquecendo daquela humilhação que eu passei, por exemplo. E quando chega lá, um determinado momento, por exemplo, no trabalho, o meu gerente fala assim: ó, preciso de uma apresentação de resultados. E na hora que eu vou começar a montar, eu posso pensar: nossa, e se eu não fizer errado? E se eu não estou fazendo o que era para ser feito? E na hora de apresentar? E se as pessoas rirem de mim? E se elas não gerarem? Todos esses pensamentos vão gerar um sentimento de que eu não sou capaz. Esse sentimento de que eu não sou capaz vai fazer com que eu tenha um comportamento de ficar com a cabeça baixa, de chegar mais retraído. Energeticamente, as pessoas sentem que eu não me sinto seguro. Elas captam isso e elas vão se posicionar em relação a mim. Quando eu chego pensando que eu vou errar, que eu vou fazer alguma coisa errada, que eu vou falar uma besteira, a chance disso acontecer é muito grande, porque eu estou abrindo isso para o meu campo. Existe dentro do nosso cérebro uma coisa chamada sistema de reativação, não, sistema de ativação reticular. Esse sistema de ativação reticular é uma coisa que é onde eu coloco o foco cresce. É como se fosse um funil. Se eu colocar o foco no fato de que eu vou errar, o meu cérebro vai buscar elementos onde eu errei para colaborar com essa informação
e vai produzir em mim comportamentos que também vão colaborar com essa informação. Por isso, aonde eu coloco o foco é muito importante. É importante que, ao invés de eu colocar o foco no que eu estou errando, no que eu estou deixando de fazer, eu consiga fazer essa mudança de perspectiva e colocar o foco onde eu consigo, ou onde eu faço melhor, enfim. E isso é um ciclo vicioso, ele se retroalimenta. Essa experiência que gerou um trauma vai influenciar o meu pensamento na próxima experiência, o meu sentimento, o meu comportamento, e o meu comportamento vai influenciar o meio, tá? Por exemplo, um outro exemplo bem fácil, bem rapidinho. Vamos supor que eu sou casada e que eu combinei com meu esposo que hoje à noite a gente vai sair passear. E eu falo o seguinte para ele, mando uma mensagem, falo, ó, então tá, a gente tem jantar hoje às 20. Beleza, ok, combinado. Eu chego em casa sei lá, às 18 e eu começo a me arrumar, e eu tô me arrumando. E ele chega às 19, senta no sofá e liga a televisão. Quando ele faz isso, qual que é o pensamento que eu tenho? Se eu tenho um pensamento disfuncional, eu posso pensar assim: nossa, mas ele não lembrou que a gente tem que sair, porque ele chegou e está sentado no sofá? Nossa, mas ele não liga mesmo para mim? As coisas que são importantes para mim não são importantes para ele? Esse pensamento vai gerar um sentimento, às vezes, de raiva. Às vezes posso ficar com muita raiva dele, muito estressada, né? E isso vai fazer com que eu trate ele mal. Então eu vou lá na sala, olho para ele e falo assim: nossa, mas a gente não tinha marcado que ia sair, agora você já está aí sentado, já ligou a TV, não tomou um banho, não trocou de roupa, e eu começo a falar um monte de coisa para ele. E ele pode olhar para mim e falar assim: não, eu só estava esperando você sair do banheiro para eu tomar banho. Eu não quis te atrapalhar, não chamei você porque achei que talvez você estivesse ocupada e tal, estava só esperando você sair para eu tomar banho para a gente passear. Aí, nesse momento, eu já descontei toda a minha raiva, de acordo com aquilo que eu pensei, que eu senti, e pode ser que ele fale assim: ah, mas agora, do jeito que você me tratou, você gritou comigo, agora não tem mais clima, não quero mais comer fora. Eu posso ter estragado a nossa noite ali. Uma outra experiência que eu posso ter é, quando a pessoa chega, eu paro e penso: nossa, será que esqueceu? Mas daí eu pergunto para mim mesma: bom, eu não sei. Eu posso perguntar antes de já começar a criar toda uma cena, uma situação e um comportamento disfuncional. Eu posso parar e perguntar, falar assim: amor, você não vai tomar banho? Você esqueceu? E ele ia falar para mim: não, tô esperando você sair do banheiro para eu entrar tomar banho. Aí você percebe que, se eu cortar isso na raiz, que é o pensamento, é o que eu estou pensando sobre aquela situação, é muito mais fácil das coisas darem certo, fluírem. Mas é um ciclo que, para eu quebrar ele, eu preciso desse processo de autoconhecimento. Eu preciso entender quais são os gatilhos que vêm a partir de experiências que eu tive, tá? Antes disso, eu quero explicar mais uma coisa para você. Para o nosso cérebro, tempo e espaço não existem, tá? O que isso quer dizer? Imagina que você está assistindo um filme de terror. Tenho certeza que alguma vez na vida você já assistiu um filme de terror. Quando você está assistindo um filme de terror, você não começa a passar mal ali? Ah, tá acontecendo alguma coisa ali que o personagem principal pode sofrer um acidente a qualquer momento, começa a passar aquela música, seu coração começa a disparar, você começa a suar frio e você começa a falar: meu Deus, vai acontecer alguma coisa, e vai acontecer alguma coisa. Mas você não sabe que aquilo é um filme? Que aqueles são personagens, que aquela história não aconteceu de verdade? A gente sabe, mas para o nosso cérebro tudo está acontecendo o tempo todo. Por isso que é muito perigosa essas historinhas que a gente conta para o nosso cérebro. Cada vez que eu vivo uma experiência na minha mente, para o meu cérebro é como se eu estivesse vivendo essa experiência no agora. Se eu tenho, por exemplo, um projeto para apresentar na empresa e eu fico pensando: vai dar errado. Aí, e se der errado, e se te derem da minha cara, e se eu passar vergonha, não sei o quê. E eu vivo isso todo dia, todo dia. Falta um mês para eu apresentar, mas eu fico revivendo isso todo dia. O meu cérebro, ele vai traduzir aquilo como se eu estivesse vivendo aquela informação ou aquela tragédia todo dia. E ele vai gerar um nível de crença na minha vida, de que eu não sou boa bastante, de que eu não dou conta, de que eu não consigo, porque ele acha que aquilo está acontecendo comigo. Imagina uma cena difícil da sua vida. Se você parar e começar a buscar todas as informações dessa cena na sua vida agora, o seu corpo vai responder. Você vai sentir vontade de chorar, você vai sentir tristeza, você pode sentir medo, você pode sentir raiva. Por quê?
porque para o seu cérebro, se você começa a imaginar e pensar naquilo, aquilo está acontecendo. Para o cérebro, o tempo e espaço não existe. Para ele, o fora e o dentro não existe. Eu pensei, coloquei sentimento naquilo principalmente, é real. Para ele está acontecendo. A parte boa disso é que a gente pode trabalhar e liberar isso através da liberação, do desbloqueio e da reprogramação emocional, né? A gente consegue, assim como o nosso cérebro conta uma história de que as coisas vão dar errado, de que não vão fluir, a partir de experiências que a gente teve no passado, a gente pode, com técnicas específicas, fazer uma reprogramação desse sistema, mudar a informação, e a partir do momento que eu mudo a informação, eu mudo o sentimento e eu mudo a forma com que eu me comporto em relação às pessoas. Basicamente, é totalmente possível que eu reprograme toda a minha vida, tudo aquilo que eu sinto e que eu penso, a partir desse processo de autoconhecimento, tá? E essa é a nossa proposta dentro do processo de trabalho que eu faço hoje. Eu quero contar para você uma lenda hindu, bem rapidinha, e depois dessa lenda hindu, eu vou te convidar a já ir se sentando de uma maneira confortável. Se você tiver um fonezinho de ouvido, vai ficar mais confortável também, para que eu faça uma breve visualização com você, tá bom? Então vai se preparando enquanto eu vou ler a lenda para nós aqui. Uma velha lenda hindu conta que houve um tempo em que todos os homens eram deuses, mas eles abusaram de sua divindade, de tal forma que Brahma, o mestre dos deuses, decidiu tirar-lhes o poder divino e escondê-lo num lugar onde lhe seria impossível recuperá-lo. O grande problema foi, então, encontrar um esconderijo. Os deuses menores foram convocados a reunir-se em um conselho para resolver esse problema e propuseram: enterremos a divindade do homem na terra. Mas Brahma respondeu: não, isso não é o suficiente, porque o homem cavará, cavará, cavará até encontrar. Então os deuses replicaram: neste caso, lancemos a divindade no mais profundo dos oceanos. Mas Brahma respondeu novamente: não, porque mais cedo ou mais tarde o homem explorará as profundezas de todos os oceanos, e é certo que um dia ele encontrará e trará ela à superfície. Então, os deuses menores concluíram: nós não sabemos realmente onde o esconder, porque parece não existir sobre a terra ou dentro do mar lugar algum que o homem não possa atingir um dia. Então Brahma disse: eis que o faremos com a divindade do homem. Nós esconderemos no mais profundo dele mesmo, porque esse é o único lugar onde ele não pensará jamais em procurar. Depois dessa época, conclui a lenda que o homem fez a volta da terra, explorou, escalou, cavou e mergulhou, à procura de algo que se encontra dentro dele mesmo. Essa é uma lenda muito bonita que fala sobre esse algo que a gente sente falta, isso que parece que falta dentro de nós de forma inconsciente, que eu não sei o que é. Esse poder de mudar a minha realidade, de mudar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo, esse poder de fazer coisas que eu julgo que eu não sou capaz. Esse poder está aqui dentro de cada um de nós. Mas para isso, a gente precisa acessar. E para acessar, a gente precisa limpar essas dores, esses traumas, essas dificuldades, essas questões ancestrais da família que ficam segurando a gente, que não permitem que a gente acesse, que a gente vá para frente. Então, esse é o nosso convite, esse é o meu convite, para que você possa, em algum momento, olhar para você e começar a trabalhar essas questões que te impedem de acessar todo esse potencial que existe dentro de cada um de nós. E agora, eu vou te convidar a sentar de uma maneira confortável. Por favor, feche os olhos. Respire profundamente. Eu vou colocar uma música de fundo para ajudar você no seu relaxamento, tá?
vamos lá. Fecha os olhos agora. Senta de uma maneira confortável. De preferência, não deita, porque se você deitar, provavelmente você vai dormir. Se cochilar, não tem problema, mas a intenção é que você fique aqui comigo o tempo todo, tá? Então, de olhos fechados, braços e pernas descruzados, deixe a música entrar na sua mente. Concentre-se agora no dedão do seu pé direito. Sinta ele relaxar. Agora no dedão do seu pé esquerdo. Isso. Volte para o pé direito. Sinta um relaxamento no calcanhar. Suba esse relaxamento na perna. Sinta a sua perna relaxando, tranquila. Sinta o seu joelho direito relaxando, a coxa, todo o quadril e essa parte do corpo do lado direito. Vai relaxando completamente. Agora volte para o dedão do pé esquerdo. No peito do pé esquerdo. No calcanhar esquerdo. Na perna esquerda. No joelho esquerdo. Na coxa. No quadril. Ambos os lados agora estão completamente relaxados. Esse relaxamento vai subindo agora. Vai subindo pela parede abdominal, pela cavidade abdominal, fígado, baço, pâncreas, rim esquerdo, rim direito, intestino delgado, intestino grosso, diafragma, parede torácica, cavidade torácica, pulmão direito e esquerdo, e o coração todo relaxando, tranquilo. Agora relaxa o seu ombro direito, o braço direito, cotovelo direito, antebraço direito e mão direita. Relaxa o seu ombro esquerdo, o braço esquerdo, cotovelo esquerdo, antebraço esquerdo e mão esquerda. Concentre-se no topo da sua cabeça. Leve atenção para a sua testa, para o seu olho direito e olho esquerdo, ouvido direito, ouvido esquerdo, lábio superior, lábio inferior, língua e céu da boca. Ainda com os olhos fechados, quero que você imagine um ponto no meio da sua testa. E imagine uma pista de um aeroporto que faz um V. Vindo da sua esquerda e indo para a direita. Essas duas partes da pista vão para bem longe. Nas duas direções, até se perderem de vista. E agora, você começa a flutuar. E você viaja em direção ao seu passado. Vai indo, mais longe, até o ponto mais antigo da sua memória. Até chegar na primeira lembrança que você tem na sua vida. Revivencie essa memória. Perceba o que você viu, ouça o que você ouviu naquele momento, sinta o que você sentiu. Perceba que é como se estivesse acontecendo agora. Agora saia da memória e se veja lá como se estivesse vendo a você mesmo dentro de um filme. Tira uma foto dessa imagem. E essa foto
é colocada no ponto mais distante que você consegue enxergar da pista do aeroporto, à sua esquerda. Agora, continue flutuando mentalmente. Busque uma memória de um evento agradável ou neutro que aconteceu com você aproximadamente aos 5 anos de idade. Se você não se lembrar de nenhum, invente algum que você gostaria que tivesse acontecido. Perceba o que você viu, sinta o que sentiu, ouça o que ouviu. Faça com que esse evento fique bem presente e real em sua mente. Agora, novamente, saia da memória, como se estivesse vendo um filme. Tire uma foto dessa cena. Coloque mais essa foto em sua linha do passado, do lado esquerdo, e continue flutuando. Lembre-se agora de um acontecimento agradável ou neutro, por volta dos 7 anos de idade. Se não se lembrar, invente. Viva esse momento como se fosse agora. Veja de novo o que você viu ou o que gostaria de ter visto. Sinta o que sentiu. Ouça o que ouviu. Saia da cena. Se veja lá como se fosse um filme. Tire uma foto dessa cena. E encaixe-a na pista da esquerda. Flutuando novamente. Olhe de cima. Veja tudo o que aconteceu até os 7 anos. Todas as cenas que você vê na memória vão se transformando em fotos e se encaixando na sua linha do tempo. Continue flutuando. Percorra os anos da sua vida no passado em direção ao presente. Todos os acontecimentos que vierem à sua memória vão se encaixando, como se fossem fotos arquivadas na linha do tempo. Ela é muito elástica e tem a capacidade de acomodar tudo. Você prossegue na linha do tempo pela pista em forma de V. Depois de lembrar-se de fatos mais remotos do seu passado, você vai chegando aos mais recentes. Seu passado está ficando alinhado e ele vai se estruturando em sua mente durante as próximas horas depois desse exercício. Agora você olha para o outro lado, à sua direita, e vê uma pista sem fim. Você percebe que o futuro brilha muito mais do que o passado, é mais colorido e mais bonito. Agora fixe o seu pensamento em uma meta que você quer que aconteça. Imagine você hoje. Como você gostaria de estar daqui a 1 ano? Ou no momento em que esse acontecimento aconteça? Imagine, pense nesses 2 momentos ao mesmo tempo. Pense em algo que você gostaria que ocorresse e imagine você daqui a 1 ano. Crie uma cena futura do modo que você quiser, sempre comparando-a com a realidade presente. Agora deixe que essa cena futura ocupe toda a sua mente. Veja aquilo que você deseja ver. Ouça o que você ouvirá. Sinta o que você sentirá como se estivesse acontecendo agora.
Você está dentro dessa cena futura. Saia de cena agora e veja-se nela como se fosse um filme. O filme se fixa com uma grande foto e você a encaixa na linha de tempo da direita, do seu futuro. E você vai começar a formar um arquivo do seu futuro. Aquele futuro que você deseja, memorizando, fotografando e arquivando tudo o que você quer que aconteça. Seguindo em frente na linha do tempo à sua direita. Vá flutuando, olhando de cima os momentos futuros e o momento atual. Veja as transformações que aconteceram na sua vida. Veja a transformação na sua maneira de ser, para que essa realização de metas aconteça. Nesse momento aparece para você um baralho com 52 cartas. Escreva em uma delas com uma caneta de tinta forte e brilhante a seguinte frase: eu sou a força criadora da minha vida. Todas as cartas se impregnam com essa frase e se espalham na sua linha de futuro, brilhando, brilhando muito. À medida que você percorre a linha do tempo, de tempos em tempos, você vai se deparar com esse lembrete: eu sou a força criadora na minha vida. Agora você encontra outro baralho e escreve com tinta brilhante numa das cartas: eu sou livre. Todas as outras cartas se impregnam com essa frase, espalhando-se na linha do tempo do futuro e brilhando. De tempos em tempos na sua caminhada, você vai ser lembrado em nível consciente ou inconsciente: eu sou livre. E agora você pega mais um baralho e escreve com a tinta brilhante numa das cartas: eu sou sadio. As cartas gravadas com essa frase flutuam e se espalham na sua linha do tempo, brilhando. Eu sou sadio. Você escreve mais uma frase em outra carta: eu sou sincero para comigo mesmo. As cartas com essa frase vão pousando em sua linha do tempo como pequenas mensagens luminosas que você verá durante a sua trajetória nos próximos anos. Eu sou sincero para comigo mesmo. Agora, você tem um futuro reluzente, brilhante, com todas as cores. Você prossegue em sua viagem para o futuro e no caminho, de tempos em tempos, você vai encontrando as cartas com as mensagens escritas. Nesse caminho, lá no fundo, você encontra um túnel. Você vai adiante, prossegue, atravessa o túnel. E no túnel, você vira a luz. Você é a luz. A luz é você. A luz expande dentro de você e toma conta de cada célula, tecido, cada órgão, cada sistema. Você é a luz é você. A luz se expande para toda a cidade, todo o estado, todo o seu país, todo o planeta, todo o sistema solar, toda a galáxia, todas as galáxias, todo o universo. Nesse estado de plena sintonia com o universo, você faz uma pergunta: qual é a minha finalidade neste planeta onde vivo? E o universo vai lhe responder agora: você é a luz é você. E agora você vai retornando pelo túnel e você traz a exata resposta da sua pergunta, consciente ou inconsciente. Você já sabe a sua finalidade nessa vida. Voltando, você passa novamente pelo túnel e, flutuando sobre a pista do seu porvir, você vê um futuro brilhante, bonito.
Agora irradie amor em todo o seu futuro. Lá de cima você vê as cartas brilhando e relembrando. Eu sou a força criadora da minha vida. Eu tenho saúde física, mental e espiritual. Eu sou sincero comigo mesmo. Eu sou livre. Do alto você vê o passado alinhado e o futuro brilhante e colorido. Olhando para o futuro, você percebe todas as suas memórias catalogadas. Você tem a sensação de que traz a finalidade da sua vida e que será em breve revelada conscientemente a você. Vá retornando em direção ao presente com tranquilidade e confiança, imaginando como o amanhã vai ser diferente. Você trouxe em seu DNA a codificação do futuro que deseja. E agora, você é capaz de imaginar coisas que vão acontecer daqui a um mês, um ano ou mais, como se elas já tivessem ocorrido. Você vai lembrando-se de onde está, vai sentindo o seu corpo, seus pés, vai retornando sua consciência agora tranquilamente para o aqui e agora. Tudo que passou, passou, e o aqui e agora é como experiência, tudo de fato acontecido e inteiramente vivido, no corpo, na mente, na alma ou no coração. Tudo agora é percebido com gratidão, lucidez e interna sinceridade. Mesmo que você não visse, mesmo que você não ligasse, sempre houve letreiros que lhe indicavam os caminhos a seguir. E assim, você foi e vai, pelos tempos adentro, caindo e levantando, aprendendo e crescendo. Túneis de luz nos pontos remotos da linha do tempo, marcando limites de memória. Você olha o rumo do tempo, joga nele as cartas que escolheu, finca os letreiros de felicidade, amor, saúde e paz. O futuro dos seus sonhos está escrito por você mesmo. Neste presente agora, viva e vivencie como uma janela no tempo infinito. Processe a mudança do que foi para o que é e o que será. Tenha um bom presente, bom passado e bom futuro.